Bom, vamos começar então a nossa última aula de sexta. Vamos para a matemática aí, aula 6, certo? Onde nós vamos trabalhar com a trigonometria, meus queridos. Coisa linda de ver. Hoje nós vamos ter muita coisa para falar aí. Então a gente vai falar da função seno, a gente vai falar do cosseno, da tangente, dessas três primeiras funções aí. Nós vimos na aula passada, lá na matemática C, se eu não me engano, matemática B, no triângulo retângulo, as razões seno, cosseno e tangente, aquelas definições de cateto oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa. Vimos também sobre os ângulos notáveis, agora a gente vai juntar aquilo aqui, a gente vai aplicar no nosso ciclo trigonométrico. Trigonometria aplicada à circunferência trigonométrica propriamente dita. Beleza? Bom, eu vou começar então com a ideia da função seno. A gente vai interpretar como é que a gente descobriu aqueles valores do seno, por exemplo, na tabela. Cara, seno de 30, 1 sobre 2. Da onde isso? O cara é maluco? Como que o cara tira essa razão? Bom, olha só, meus queridos. A gente vai definir como seno, na verdade, a projeção. Imagine que eu fizesse um arco orientado. Você já sabe o que é um arco orientado. Então, a nossa orientação sempre vai começar. A nossa origem vai ser aqui. Imagine que eu faço um arco orientado sobre a circunferência de uma determinada extremidade aqui, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, nessa extremidade eu vou chamar aqui ponto P, e aqui é nosso A. Nós temos um arco AP, arco AP. Lembrando, mais uma coisinha importante, que essa nossa circunferência ela sempre vai ter raio unitário, ou seja, o raio dessa circunferência vale 1. E aí eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui e faço uma abertura de um determinado ângulo. Esse ângulo vai ter essa abertura AP, posso chamar de X se você quiser. E eu vou criar um triângulozinho aqui retângulo. Olha só que legal. Você está vendo aqui que apareceu um triângulo retângulo, certo? Você lembra a definição do seno lá na aula passada? O que era seno? Seno nada mais era do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. A nossa hipotenusa desse triângulo, ela vale 1 porque é o nosso raio. Então aqui vale 1. E você há de concordar comigo o seguinte. Ó, no triângulo que a gente formou aqui, ó, o teu cateto oposto em relação a esse ângulo, vamos chamar de ângulo X, que é a mesma medida do arco AP aqui. Aqui, ó, onde eu estou fazendo laranja, é o nosso cateto oposto. Eu posso projetar ele lá no eixo Y. Você há de concordar comigo que essa distância aqui do P até o eixo X é a mesma que essa distância onde eu estou projetando essa extremidade no eixo Y, daqui até aqui, ó, até essa origem. Então essa distância aqui, ela é a mesma que eu fizesse aqui nesse triângulo. Beleza? Então o que eu quero te contar? Quando eu divido esse segmento por 1, quando você divide algo por 1, dá o quê? Não dá algo? 2 por 1 é 2, 3 por 1 é 3. Enfim, se eu dividisse essa distância por essa, o resultado seria essa distância, porque eu estou dividindo por 1. Então a gente pode dizer que o seno nada mais é do que a projeção de um arco orientado no eixo Y. Ó, eu peguei esse arco aqui que eu vi no sentido positivo, fiz um sentido positivo desse arco orientado, parei num ponto P. Essa distância aqui projetada no eixo Y é o que a gente chama de seno. Olha que legal. Então, o que você está querendo me dizer que isso daqui é o seno do ângulo X? Sim. Então, o seno nada mais é do que isso. Olha que batutinha, coisas aí que a gente pode complementar. Lembra que a gente está trabalhando num plano cartesiano. Então, nós temos algumas orientações. O eixo do seno sempre vai ser a projeção aqui no eixo Y, e ele vai ter uma variação. Ele vai ser o máximo dele, aqui é o ponto de coordenada 0 e 1. Aqui é o ponto de coordenada 0 e menos 1. Aqui embaixo ele vai valer menos 1, aqui em cima ele vai valer 1. E aqui ele vai valer 0. Como assim? Não estou entendendo, filho. Por exemplo, se eu pego lá seno de 0, eu vou rebater aqui, ó. Eu não tenho abertura, a extremidade, ela bate no 0. Se eu for aumentando o ângulo, aumentando chegar até o 90 graus, o valor máximo do seno vai ser aqui em 90, ele vai valer 1. E aí eu vou andando, chego aqui de novo no 180 graus. Aqui é 180 graus, você já está acostumado com isso. Rebate esse cara aqui no 0. Então, o 180 vai valer 0, seno de 180. Continua andando, chega a 270, menos 1.
Bom, mas isso é uma outra conversa que eu vou falar daqui a pouco. O que eu queria dizer para você era que o seno, ele tem o quê? O máximo em 1 e o mínimo em -1. Jamais o resultado de um seno pode ser maior do que 1 e menor do que -1. O seno de qualquer ângulo sempre vai estar nesse intervalo entre 1 e -1. Agora deixa eu te contar outra coisinha. Lembra quando você pega lá nos ângulos notáveis? Vou fazer duas demonstrações bem rápidas. Ó, se eu pegasse um ângulo de 30 graus, vamos pegar um ângulo de 30 graus mais ou menos. Se eu pegar um ângulo de 30 graus, uma extremidade aqui, 30 aqui 1/3 mais ou menos, aqui dá 1/3. Se eu dividisse em 3 partes, beleza. Ó, uma abertura de 30 graus. O que significa isso? Se eu fizesse um triângulo retângulo, já sai da frente. Beleza? Ó, um triângulozinho retângulo. A projeção aqui, no eixo Y, essa distância, que eu tanto falo, ela vai ser o seno do ângulo de 30. Você lembra lá na tabela? Seno de 30 vale quanto? Não vale 1/2? Procure aí na tua tabelinha. Então, você aprendeu que o seno de 30 graus é 1/2, ou seja, 0,5. Ah, então você quer dizer que essa distância é 0,5? Sim, aqui é a origem. Ele está dando 0,5 para cima. Quando você tem aqui uma extremidade de um arco AP, por exemplo, quando eu projeto aqui, e essa abertura desse arco AP, é de 30 graus, ele vai rebater aqui no eixo Y, dando uma distância de 0,5. Ah, nossa, que legal! Que bacana isso, hein? Muito legal! Vamos fazer mais um experimento. Você conhece mais dois valores, 45 e 60. Vamos pegar 60 graus, tá bom? 60 graus, raiz de 3/2. Vamos colocar aqui do lado? Seno de 60 graus, raiz de 3/2. Calcule na calculadora. Faça o cálculo na calculadora, raiz quadrada de 3. Dá 1,71, blá blá blá. Tá? É um número racional. Se a gente dividir por 2, isso aqui dá aproximadamente 0,859 e uns quebrados. Então, o seno de 60, se a gente trocasse aqui, você ia chegar em aproximadamente 0,86. Vamos aproximar para 0,86, tá bom? Qual é o significado desse 0,86? A mesma ideia, meus queridos. Então, se eu pegasse um ângulo de 60 graus, partisse aqui da origem, um arco A, e viesse até 60 graus, aqui, vamos colocar aqui P, 60 graus. Opa! E vem aqui e faça o seguinte. Um triângulozinho retângulo. Claro, você não precisa ficar fazendo esse triângulo, mas eu quero te mostrar que se eu tivesse um ângulo de 60 graus, o nosso seno, ok? Eu iria projetar essa extremidade P no eixo Y. E essa distância aqui, que eu estou fazendo de vermelho, é igual a essa distância do cateto oposto. A gente sabe que esse raio é unitário, aqui também o raio é unitário. Tá? Então eu projetei isso daqui, ó, no eixo Y. Essa distânciazinha ali, da origem até aqui em cima, ela que me determinaria esse valor aqui de 0,86. Belezinha? Então essa distância aqui seria 0,86 e os quebradinhos ali, claro, eu aproximei, mas a gente sabe que é 0,859, blá 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 blá. Tá? Números irracionais. Então essa ideia inicial aí é do que é o seno. O que você aprendeu até agora? Que a variação dele vai de 1 até -1. O que é o seno? Que é a projeção de um arco de uma extremidade no eixo Y. Belezinha? E eu demonstrei aqui, mostrei na tabelinha lá dos ângulos notáveis, aqueles resultados da onde que os caras tiram. Agora a gente vai demonstrar a mesma coisa para o cosseno e para a tangente e falar mais outras coisas super importantes ainda, tá? Com relação aos 4 quadrantes. A gente vai ver que vai ter seno negativo quando ele está nesses quadrantes aqui, beleza? Mas daqui a pouquinho. Então vamos falar da função cosseno agora e fazer essa interpretação geométrica, beleza? Apagando. Olha que lindo, apaguei rapidão. Vamos dar sequência então agora de uma forma mais prática, fazendo a mesma analogia da função seno. Eu vou te explicar a função cosseno, a ideia do cosseno. Você lembra a definição do cosseno? Era cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos fazer o mesmo triângulozinho que eu havia feito para a gente entender de forma geométrica aqui. O que vai ser aqui no ciclo trigonométrico, o tal do cosseno. Tá bom?
Lembrando que o raio aqui também é unitário, sempre é raio unitário. Eu vou falar várias vezes, o ciclo trigonométrico sempre vai ter raio unitário, meus queridos. E aqui uma abertura de um ângulo X, por exemplo, triângulozinho retângulo, uma extremidade P, um arco AP. Então aqui eu tenho meu arquinho AP, beleza? Bom, aplicação, definição. Cosseno de um ângulo X é cateto oposto. Então vou dar um nomezinho aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Isso aqui você até pode colocar um ponto Q aqui se você quiser. E aqui, ó, ele vai ser OQ divididos por PO ou AP. Só que OQ é essa distância, que eu não sei o que é. Essa distânciazinha aqui, ó. Então eu joguei aqui, essa distância aqui, OK, e aqui vale 1, porque é o raio. Então PO é 1. Então a gente pode dizer que é nada mais do que o OK divididos por 1, ou seja, é o segmento OK. OK, beleza? Essa distância aqui é o cosseno. Opa, que maravilha! Então, quando eu projeto no eixo Y, é o seno. Quando a gente projeta o arco no eixo X, nós temos o cosseno. Então, o que vem a ser o cosseno? A projeção do arco de extremidade em um determinado ponto no eixo X. Essa distância medida da origem até esse ponto aqui onde fez essa projeção é o que nós temos, é o que nós vamos chamar de cosseno. Então aqui está o cosseno de x, essa distância. Beleza? Ok. Vamos fazer só mais uma demonstraçãozinha para a gente fazer igual a gente fez para o seno. Lembra que eu peguei de um ângulo notável lá, seno de 30 e 60? Para esse eu vou fazer apenas o ângulo de 60 graus. Então imagine que eu pegasse aqui no arco orientado, no sentido positivo também. Vamos pegar aqui um ângulo de 60 graus. Vou pegar aqui no sentido positivo, que é o sentido anti-horário da nossa extremidade. Um arco de 60 graus. 60 graus. Você lembra quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60, se você procurar na tabelinha aí, você vai achar 1 sobre 2. Ok? 1 sobre 2. Então, o que quer dizer isso, Kiko? Se você tivesse um ângulozinho aqui, opa, 60 graus. 60 graus. Ah, não quero borrar aqui. 60 graus. Quando você faz essa abertura aqui, ó, esse arco ele tem uma medida de 60 graus. Beleza. O que acontece? Essa distância, meus queridos, que vai estar aqui embaixo, dentro da laranja. Essa distância aqui, ó, aí vale 1. Essa distância vale 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Então, quando eu projeto esse meu arco AP, se a abertura for de 60 graus aqui no eixo X, essa distância daqui até aqui vale 0,5. E assim sucessivamente, conforme você vai aumentando, quando você pega lá 30 graus, projeta aqui 30 graus, vai dar aproximadamente 0,86, que é a raiz de 3 sobre 2. 45, raiz de 2 sobre 2. E assim sucessivamente. O cosseno, assim como o seno, ele é menor ou igual a 1 e maior igual a menos 1. Ou seja, o eixo do cosseno nós vamos adotar como o eixo que está deitado, o eixo X. Vai ser o eixo do cosseno, com sono deitado, o eixo do cosseno, com sono. E do seno sem sono é o eixo de pé. É assim que nós vamos pensar daqui em diante. Então, ó, cosseno de x, ele é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Nós vamos dizer que aqui é o máximo dele, aqui é onde ele vale 1 e aqui é onde ele vale menos 1. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Uma consequência direta é uma relação, quando a gente faz aí, ó, um teorema de Pitágoras nesse triângulozinho. Então deixa eu te mostrar uma coisinha. Vamos aproveitar aqui, ó, esse desenho que está bonito. Deixa eu aproveitar esse desenho aqui. E vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês. Se OQ é o cosseno de x, eu posso dizer que o PQ, esse cara aqui é o seno de x. Porque a projeção aqui, ó, aqui está o seno de x, certo? E na aula passada, quando eu falei em triângulo retângulo, na aula de matemática B, tá bom? Quando a gente falou em triângulo retângulo, apareceu uma relação super importante, que é o teorema de Pitágoras. Que tal eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Olha o que vai acontecer. Quem é a nossa hipotenusa? É o raio.
1 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Na verdade, a escrita é assim, ó. Seno de x, tudo isso daqui ao quadrado, mais cosseno de x, tudo isso daqui ao quadrado. Mas o mais usual é colocar esse quadradinho no meio. Então você vai escrever seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso vale 1. Essa relação é chamada de relação fundamental de la trigonometria. Belezinha? Então tá, eu vou apagar o quadro e a gente vai falar da função tangente e depois a gente vai fazer uma volta sobre a função seno, cosseno, que eu tenho mais coisas para falar aí. Ok? Por enquanto eu só estou mostrando a interpretação geométrica, o que é, o que significa, e depois a gente dá continuidade. Nós vamos aprender a calcular seno de ângulos no segundo, no terceiro, no quarto quadrante e cosseno e tangente também. É bem simples, você vai adorar isso, beleza? Vamos apagar? Apagando. Chegamos na função tangente. Então o que vem a ser a tangente aí no ciclo trigonométrico, galera? Tangente, primeiramente eu preciso te explicar o que é uma reta tangente. Uma reta tangente nada mais é do que uma reta que toca a circunferência em um único ponto, certo? Ó, tem uma reta aqui tocando essa circunferência, tem uma reta tangente. Existem infinitas retas que são tangentes a uma circunferência, obviamente. Mas na trigonometria, por convenção, a gente trabalha especificamente, porque existe uma orientação, então existem algumas convenções. A gente trabalha com essas duas retas aqui. Essas duas retas serão as nossas retas tangentes, que a gente vai usar como referência aí na trigonometria. Então eu tenho aqui a reta tangente, e aí imagine aqui uma abertura de um ângulo x, tá? Um ângulo x nesse arco AP. Nós vamos dizer o seguinte, que a tangente é a projeção desse arco, só que agora aqui, ó, eu prolongo essa linha e vou até a reta que é tangente à circunferência. Então, você lembra qual era a definição de tangente? Tangente era cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra que eu falava? Tangente é coca, ok? Aqui para nós, ó, nós temos o raio unitário. E aqui nós temos o nosso cateto oposto em relação a x. Eu tenho aqui o segmento AQ e aqui eu tenho o segmento OA ou AO. Só que o segmento AO é o raio. Isso aqui vale 1. Então vai ficar aqui divididos por 1. Ou seja, aqui. Então o que você quer dizer, Kiko? Eu quero dizer o seguinte, que a tangente de um determinado ângulo nada mais é do que a projeção aqui, ó, dessa distância até aqui, conforme você vai aumentando o arco, essa tangente ela vai aumentando. Ó, tem um arco aqui, abertura aqui, aumentei, vai aumentando, até que chegou aqui, tem esse valor. Vai aumentando. Sempre eu consigo projetar nessa reta aqui. Só que vai chegar um determinado momento, por exemplo, quando eu chegar aqui em 90 graus, eu não consigo projetar nessa reta aqui, elas vão ficar duas retas paralelas. E nem nessa. Eu não consigo, a partir do momento que eu passo para cá, eu consigo projetar aqui. Mas, quando ficou exatamente nesse ângulo, que você sabe qual é esse ângulo, 90 graus, não há projeção. Então a gente vai dizer que a tangente de 90 não existe. Nós vamos escrever assim, ó, a tangente ela tem que ser diferente de 90 graus, mas ela não vai existir nem nesse ângulo e nem nesse aqui embaixo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas esse ângulo aqui embaixo você já sabe que é 270. Ele não leva meia volta para chegar no 270. Lembra aquela linha de arcos côncavos? Então dá para a gente colocar assim, ó, ela tem que ser diferente de 90 mais 180k. O que eu quero dizer? Que a tangente ela só existe, ela existe para valores de tal forma que eles têm que ser diferentes de 90 graus mais múltiplos de 180. Essa é a ideia. Claro que esse K pertencente aos números inteiros. Aqui só pode ser número inteiro, obviamente. Belezinha? Então, isso aí é a tangente. Muito legal. Vamos fazer também uma demonstração geométrica da tangente de 60. A está colorida. Só tem roxo nesse momento. Tangente de 60. Procura aí na tabelinha dos ângulos notáveis. Olha lá. É raiz de 3. Raiz quadrada de 3. O que é isso, Kiko? É como se eu pegasse assim um ângulo de 60 graus. Agora eu acho que você entendeu o que é a tangente de 60. 60 graus está mais ou menos aqui. Tá? E eu projeto ela lá em cima. Essa distância aqui, tudo isso daqui, ó, vale a raiz de 3. Quando você tem um ângulo de 60 graus. É isso que é a tangente de 60. Os caras vão obtendo aqueles valores na tabela, fazendo esses experimentos, fazendo essas medidas. Show de bola?
Agora a gente vai ver uma outra coisinha. Eu vou voltar lá no seno, cosseno e tangente. A gente vai falar dos sinais das funções e como descobrir já o seno e cosseno dos valores que estarão nos extremos. Aqui, tipo 0, 90, 180. Só entendendo qual que é o eixo. Depois que você viu essa interpretação geométrica, você vai tirar de letra o seno. Se eu te perguntar seno de 90, você vai me responder na lata, beleza? Então, bora apagar o quadro. Bom, meus queridos, agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns valores da função seno, cosseno e tangente, apenas entendendo aquela interpretação geométrica e com relação ao eixo de cada uma das funções, como eu mostrei para vocês, conforme as suas projeções. Bom, vamos começar aqui com a função seno. Você lembra qual que era o eixo da função seno? Eu falei para vocês que o eixo do seno era o eixo que estava sem sono, é o eixo que está de pé. Então é esse eixo Y aqui do plano cartesiano. Aqui embaixo ele tem o menor valor, ele vale menos 1. Aqui em cima ele tem o maior valor, ele vale mais 1. Então olha só, quando você está no 0 grau, você está aqui. Se você rebater assim, ó, seno de 0, jogue aqui, ó, aqui é o 0. Seno de 0 vai dar 0. Então você já sabe que o seno de 0 é 0, só pensando no eixo do sem sono de pé. Π sobre 2, professor, nem sei o que é esse, esqueci. Π sobre 2, galera, 180 sobre 2. Lembra que um π é 180 graus, 180 sobre 2 dá 90. 90 graus é aqui em cima. Então você está exatamente aqui, ó, seno de 90, você tem o maior valor dele. Seno de 90 vale 1. Belezinha? Desceu para π. O que é π? Π é 180 graus. Π está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui os ângulos aqui. Π sobre 2. Π. Seno de 180 graus. Aqui é 180 graus a meia volta. Ó, rebate lá no eixo. Vai bater no 0. Então, seno de 180 é 0. Show de bola? Maravilha. Seno de 3π sobre 2. Que ângulo é esse? Eu não estou acostumado ainda. 3π sobre 2, galera, é 3 vezes 90. 270. Esse ângulo aqui, ó. Quanto que é o valor do seno aqui? Tá aqui, ó. Menos 1. Show? Então, seno de 270 é menos 1. Seno de 2π. Vai completando o ciclo trigonométrico. Chegou aqui em 0 ou 2π. Tá? 0 graus, 0 radiano. Ou 2π radianos. 2π, ó, bate de novo no 0. Então, fechou o ciclo trigonométrico. Percebeu que se você entender que é o eixo que está de pé e fazer as devidas proporções, lá em cima você tem o máximo, aqui você tem o mínimo, e nesses dois pontos aqui sempre vai bater no 0? Show de bola! Então, com isso, você consegue entender também os sinais da função. Isso é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar agora. Super importante os sinais nos determinados quadrantes. Lembre que aqui você tem o primeiro, aqui o segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente vai nessa orientação aqui, que é o nosso sentido positivo, no sentido anti-horário, é o nosso sentido da circunferência. Qualquer número entre 0 e 1 é positivo, então o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Positivo, primeiro e segundo quadrante. Só entendendo isso. Negativo, negativo, qualquer número entre 0 e menos 1 é negativo, então ele vai ser negativo no terceiro e quarto quadrante. Beleza? Então essa é a ideia inicial dos sinais que eu precisava falar para vocês também. E como é que acha esses valorzinhos aí. Bom, agora vamos para a função cosseno. Vamos entender algumas coisas do cosseno. Cosseno consome o eixo que está deitado, galera. Então agora você tem que pensar nesse eixo aqui, ó. Então o cosseno ele vai ser 1 aqui no 0 e menos 1 aqui no 180 e 0 aqui. Quais são os ângulos que batem aqui? Não é o 90 e o 270? Mata a questão rapidinho. Então vem comigo, ó. Cosseno de 0. 0 aqui. Vale 1. Cosseno de 90. 90 graus está aqui. Π sobre 2. Projeta aqui, ó. Joga aqui no eixo X. Vai dar 0. Show? Cosseno de π. Π está aqui. 180 graus. Cosseno de 180, ó, é onde ele tem o menor valor. É menos 1. Desceu aqui na circunferência e chegou em 270 graus. 270 é 3π sobre 2. Está aqui. Projeta lá no eixo X. Bateu 0. Ah, maravilha, maravilha, teacher. 2π. Fechou o ciclo trigonométrico aqui em 0 e 2π. Vai valer 1 de novo. Então você está vendo que está tendo um ciclo aqui. Ó. Ele vai variar, vai até o máximo, até o mínimo e volta lá de novo no seu máximo. Essa é a ideia da função cosseno. E vamos para a função tangente. Lembrando que a tangente é essas duas retas aqui. Ah, antes... sinais, claro. Qualquer número entre 0 e 1, positivo. Ó, então, no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. No segundo e no terceiro, ele vai ser negativo. Qualquer número entre 0 e menos 1 é negativo. Então, você já entendeu aí também os sinais da função cosseno. Olha que maravilha.
Show de bola. Partiu ali para tangente, rapidão, rapidão. Tangente de zero. É a projeção aqui, ó. Tangente aqui, tangente de zero, vai ser zero. Tangente de 90 graus está aqui. Lembra que eu comentei agora há pouco, na hora que estava explicando, que eu não consigo projetar nada e eu disse que a condição da tangente, ó, eu não consigo projetar nada lá. Então aqui em 90 graus a gente vai dizer que ela não existe. Vem para cá, continua aqui no ciclo. Chegou aqui, de novo, aqui vai ser zero para nós, beleza? Eu já vou definir para você aqui quais são os valores que ela atende, tá? Então tangente de 180 é zero. Chegou em 270, aqui embaixo, 3π sobre 2. Aqui é o π, aqui é o 0 ou 2π. Beleza? Ok. Então chegou em 270. 270 ela não existe de novo, ela vai ficar paralela, ó. Não consigo projetar lá nem aqui. Então, não existe. Tangente de 2π, fechou o ciclo, zero de novo. Então, são esses aí os valores da tangente. Prof, me conta os sinais da tangente. Mas para eu contar os sinais da tangente, eu preciso te dizer uma outra coisinha aí. Ó, tem uma consequência direta da relação da tangente. A tangente ela pode ser obtida fazendo o seguinte: seno sobre cosseno. Nós podemos dizer essa relação aqui, ó. Eu já passei uma relação hoje, relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Mas a gente vai ter uma aula para trabalhar essas relações. Eu também aqui, já te adiantando, eu posso dizer que a tangente é seno sobre cosseno. Você pode guardar essa informaçãozinha aqui. Tá? Da onde que vem isso? Eu vou ter que ter mostrado através do ciclo trigonométrico de novo. Deixa eu fazer isso daqui só para te explicar. Você deu um print ali da tela anterior, qualquer coisa você volta para anotar os valores. Eu sei que eu estou meio rapidinho, mas olha só. Quando eu mostrei ali já hoje, a tangente, eu fiz para você assim. Eu peguei e fiz uma reta aqui, tangente, e falei que era... Imagine que eu tenho um ângulo x aqui. Eu falei para você que isso daqui é tangente de x. Você concorda comigo? E agora que tal se eu fizesse isso daqui, ó? Lembra que o raio é sempre unitário. Raio é unitário. Você lembra lá do início que o seno e o cosseno nada mais do que isso daqui, ó. São isso daqui. Aqui está o seno. Eu falei que aqui é o seno. E aqui, deixa eu pegar lerochinho. E aqui embaixo nós temos o cosseno de x. Beleza? Lembrando que quando eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, no ponto de tangência esse ângulo sempre vai ser perpendicular. Eu acho que eu mostro lá na outra figura. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. Ficaram dois triângulos semelhantes. Tem esse pequenininho e o grande. Eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma. Deixa eu apagar o que eu já escrevi, mas eu vou chegar de novo nesse resultado. Como? Ó, eu vou pegar esse lado aqui, ó, eles são proporcionais. Esses dois triângulos, ó, P, Q, sei lá, R e S, os dois triângulos, o triângulo OPQ, ele é semelhante ao triângulo ORS, por exemplo. Então, eu posso falar assim, ó, OR, que é o raio, 1, ele está para o cosseno de x, para OP, ele está para o cosseno de x. Assim como eu peguei o maior, agora eu tenho que pegar o maior. Assim como o tangente de x, que é esse cateto aqui, está para o seno de x. Então eu passo o seno para cá multiplicando, você vai ter essa relação. Tangente é igual a seno sobre cosseno de x. Olha que legal. Então até aqui demonstrado essa relaçãozinha aí, não sai do nada, tá bom? Tá, mas por que você está me demonstrando isso agora, Rico? Super importante. Por causa do seguinte, eu quero definir os sinais. Ah, obviamente essa divisão só existe se o denominador for diferente de zero. Claro que isso daqui com cosseno diferente de zero, senão isso daqui não pode ser verdade. Beleza. Por que eu mostrei toda essa ideia? Porque eu queria mostrar para vocês os sinais da função tangente. Lá no primeiro quadrante, então a gente vai fazer a divisão do seno sobre cosseno. Ó, seno sobre cosseno, mais sobre mais é mais. No segundo quadrante, mais sobre menos é menos. Beleza? Então no segundo quadrante a tangente ela vai ser negativa. Vamos para o terceiro quadrante, menos sobre menos, regrinha de sinal, é mais.
e menos sobre mais no quarto quadrante é menos. Então esses aqui são os sinais da função tangente nos quadrantes aí. Beleza? Percebeu então aqui, ó? Cosseno positivo no primeiro e no quarto. Positivo no primeiro e quarto. Negativo segundo e terceiro. Tangente positivo primeiro e terceiro. Negativo no segundo e quarto. Só que toda hora, imagina eu ter que ficar fazendo essas bolinhas aí. Não, galera, a gente vai fazer um macetezinho aí que resume todo esse esquema que eu falei dos sinais, que a gente vai usar sempre assim, ó. Eu não estou entendendo ainda aqui por que eu vou usar esses sinais. Eu estou te preparando para daqui a pouco. Olha só. Então, o nosso esquema vai ser assim. Setaco, o que é setaco? Setaco 12, 13, 14. Ô louco, peraí, olha para a câmera e me conta isso. Calma, vou escrever. Ó. Então assim, C de seno, Tá de tangente, Có de cosseno. Setaco mais 12, 13, 14. O que é isso, Kiko? O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Eu não vou precisar ficar fazendo bolinha, fazendo relação para tentar lembrar disso. Então esse macetinho, vai resolver o exercício de trigonometria, escreve setaco 12, 13 e 14, coloca mais ao lado, vai lembrar da regra de sinal para essas funções aí. Beleza? Ok, então agora a gente vai fazer o seguinte. Estamos quase acabando aí, tá? Vamos a uma coisa chamada simetria. Então gravou bem essa simetria. Ou redução genérica ao primeiro quadrante. Então vai funcionar assim. Simetrias ou redução genérica. Redução genérica. Redução ao primeiro quadrante. Enfim, se eu colocar genérica é para um outro tópico. Redução ao primeiro quadrante. Belezinha? Então, o que é isso, Kiko? Bora lá, vamos te explicar isso aí então. Então, deixa eu fazer uma circunferência. Nossa, olha a circunferência aqui. Né? Então, imagine que eu tenho a minha circunferência. Está bonito, o frouxinho está bonito. E aí, nós vamos ter o seguinte, olha só, meus queridos. Isso aqui é super importante. Essa aula, eu diria que é uma das aulas mais importantes de trigonometria. Para você entender tudo que nós vamos falar depois, eu diria que essa é a mais importante para dar andamento. Trigonometria é um assunto longo. Então é assim, ó. Imagine que nós temos aqui um ângulo, cadê a caneta preta? Aqui, um ângulo alfa no primeiro quadrante. Um ângulo alfa qualquer aqui no primeiro quadrante, tá bom? Um ângulo alfa. Esse ângulo alfa é o ângulo entre 0 e 90, mas ele terá outros ângulos lá no segundo quadrante equivalentes. A gente chama equivalentes ou simétricos. Ele terá um ângulo aqui que é equivalente a ele, simétrico a ele, que nesse caso aqui, para esse lado, se eu estivesse olhando do lado de cá, essa abertura seria a mesma que essa daqui, certo? Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, um ângulo de 150 graus. 150 graus, ele é equivalente ao ângulo de 30. Se eu pegasse o ângulo de 30, do outro lado ele estaria em 150. Ó, 30 graus, eu iria fazer 180 menos 30. Descobriria que aqui seria 150. Então, 30 e 150 são arcos simétricos. Um está no primeiro quadrante e o outro está no segundo quadrante. Mas nós vamos fazer uma regrinha. Para você descobrir qual é o ângulo, tá? Um determinado ângulo alfa, essa extremidade aqui, para você voltar lá, fazer essa redução ao primeiro quadrante, você vai fazer assim, ó. Isso daqui é 180 menos alfa. Sempre vai ser assim. Beleza? Então tá. Como assim, Kiko? Por exemplo, o cara pegou um ângulo lá. O cara falou, o ângulo vale 150 graus. Ou, sei lá, 120 graus, 150.
Qual que é o ângulo equivalente a ele lá no primeiro quadrante? Faça a redução desse ângulo lá para o primeiro quadrante. Jogue lá para o primeiro. Quero ir para o primeiro quadrante. Como é que eu vou fazer? 180 menos 150. É só ver quanto está faltando para 180. Ele vai estar faltando 30. Então ele é equivalente ao ângulo de 30 lá no primeiro quadrante. É assim que eu faço essa redução. Quando ele está no segundo quadrante. Belezinha? Então aqui a gente faz 180 menos o alfa. Beleza? Ok? E se eu tivesse aqui no terceiro quadrante agora? O alfa, no caso, o ângulo dado, tá? Essa extremidade aqui que eu estou falando, no caso ali 150. Agora, se eu estivesse aqui no terceiro quadrante, como é que a gente vai fazer a regra? Aqui a gente vai pensar assim, ó. Essa mesma abertura eu poderia ter passado para cá. Vamos supor, eu tenho uma extremidade aqui. Aqui nós vamos pensar 180 mais um determinado ângulo. A gente vai ver quanto passou de 180. Lembrando que aqui é 180 graus. Tá? Então aqui a gente vai ver quanto passou de 180. Me dê um exemplo aqui. Se você pegasse lá 225 graus. 225 graus, eu quero reduzir ele ao primeiro quadrante. Qual que é o ângulo dele equivalente lá no primeiro quadrante? Jogue ele lá para o primeiro. Veja qual que é o simétrico dele no primeiro. Ora, 225 graus passou 45. Como é que você sabe isso? Ora, é só subtrair 225 menos 180 no caso. Ou ver quanto que passou de 180. Não passou 45? Isso daqui é a mesma coisa que 180 mais 45. Então o ângulo equivalente lá no primeiro quadrante seria um ângulo de 45 graus. Entenderam essa ideia? Então aqui a gente vai pensar assim, ó, quanto falta para 180, aqui quanto passou de 180, e se eu fosse lá para o quarto quadrante, nós iríamos pensar da seguinte forma. Deixa eu pegar a caneta. Laranja. Agora sim, se eu tivesse aqui ó, o mesmo arco, agora, lá no quarto quadrante. Aqui no quarto quadrante, meus queridos, nós vamos pensar da seguinte forma. Quanto falta, porém, para 360? Para você descobrir qual que é o ângulo equivalente, ó. Aqui, ele tem uma aberturinha aqui alfa também, claro. Ó, só que ele está alfa para baixo. Aqui vai ser 360 menos alfa. Ah, não entendi. Pense no ângulo de 300 graus, por exemplo. 300 graus. 360 menos 300. Se eu quiser jogar lá para o primeiro quadrante também, de novo. Quero jogar lá para o primeiro quadrante. Qual que vai ser o ângulo no primeiro quadrante simétrico ao ângulo de 300? Ou seja, faça a redução do ângulo de 300 ao primeiro quadrante. Jogar ao primeiro quadrante é jogar e descobrir um ângulo entre 0 e 90, beleza? Então, como é que eu vou fazer? 360 menos 300 dá 60 graus. Então, é assim que eu faço. Super suci. Então aqui você vai pensar quanto falta. Quanto falta para 360, meus queridos. Show de bola? Passa, aqui ó, falta, passa, falta. Dá para você lembrar assim, ó, eu gosto de lembrar assim, ó, Federação Paranaense de Futebol. No segundo quadrante falta, no terceiro passa, no quarto falta. Só que tem que lembrar que é o seguinte... Esses dois é sempre em relação a 180 graus. Esse é em relação a 360. Está do lado de lá, 360 está do lado de lá. Aqui é 0 ou 360 graus. Belezinha? Então essa é a ideia. Aí, isso que a gente chama de redução ou ângulos simétricos. Tá? Redução ao primeiro quadrante ou simetria de ângulos. Beleza? Então não esqueça. Ó, 180, 180. 360. Tá? Não tinha uma musiquinha assim? Não sei se é do teu tempo, mas tinha. 180, 180, 360. Falta, passa, falta. Federação Paranaense de Futebol. Então essa é a ideia. Agora você vai aprender a calcular seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo e nós vamos precisar dos sinais e da redução ao primeiro quadrante. Essa é a nossa aulinha de hoje. Show? Bora lá calcular? Bom, galera, depois de ter visto então a tal da simetria e a redução ao primeiro quadrante, vamos pôr em prática isso e mostrar para vocês como que a gente calcula seno, cosseno, tangente de qualquer ângulo, beleza? Eu coloquei aqui sempre ângulos entre 0 e 360, mas se tivesse um ângulo superior
a 360, pegar, sei lá, calcule o seno de 900. Aí você faz o que a gente fez na aula passada, divide por 360 e acha o arco côncavo a ele, certo? Aí é só pegar o resto da divisão por 360. E aí, chega e vai calcular o seno desse ângulo aí. Bom, número 1, calcule seno de 150, vários valores aí. Vamos começar com 150 graus. Então você tem que ter em mente duas coisas. Primeira coisa, verificar o sinal do seno nesse ângulo aqui, 150 graus. E depois fazer a redução ao primeiro quadrante. O sinal você vai lembrar do cetáculo 12, 13 e 14. E aí vai ficar muito fácil. Olha só, meus queridos. 150 graus. Aonde que está? Eu coloquei uma circunferência aqui só para você começar a se acostumar e relembrar. 150 está aqui, ó. Segundo quadrante. Segundo quadrante eu falei que eu tenho que fazer quanto falta para 180. Então você pega lá 150, falta quanto para 180? Não falta 30? Então, e aqui? Qual que é o sinal aqui do seno no segundo quadrante? Olha o C. Positivo 1 e 2, então ele vai ser mais. Primeira coisa que eu quero que você faça é olhar o sinal. Sinal positivo, ok? Coloca mais. Agora a redução. Falta 30, então ele é igual ao seno de 30. Procura na tabelinha dos ângulos notáveis seno de 30. Olha que simples, seno de 30 é 1 sobre 2, 1 meio. Então o seno de 150 é igual a 1 meio. Show de bola? Vamos para 240. 240 graus, ó, está entre 180 e 270. Está por aqui mais ou menos. Eu falei aqui, ó, quanto passa? Federação Paranaense de Futebol. Passe aqui de 180, 240, vai passar quanto? Não vai passar 60? É só fazer 240 menos 180. Então, cara, isso aqui é igual ao seno de 60. Porém, o sinal, estamos no segundo quadrante ainda, né? Não, estamos no terceiro. Se ele é positivo no 1 e no 2, aqui no terceiro ele só pode ser negativo. Então, você vai colocar o sinal de menos. Procura na tabelinha aí o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Fechou? Fechou o pagode, muito fácil. Vamos agora para o cosseno. Cosseno, ó, positivo no 1 e no 4. Qual quadrante que nós estamos? 300 graus, galera. 300 está aqui, ó, no quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno ele é positivo, mais no 1 e no 4. Então vai ficar mais. Agora vamos fazer a redução genérica, a redução ao primeiro quadrante. No quarto quadrante eu falei que tem que fazer quanto falta. Mas é quanto falta para 360. 180, 180, 360. Então está faltando quanto? Está faltando 60. Procura o cosseno de 60 aí você vai chegar em cosseno de 60 é igual ao seno de 30, é igual a 1 meio. Beleza? Positivo. Tangente de 315. 315, ainda estamos no quarto quadrante. Tangente tá é positivo no 1 e no 3. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Então ela vai ficar, se eu estou no quarto, ela vai ficar negativa, certo? E é igual a tangente de qual ângulo? Quanto que está faltando para 360? Não está faltando 45? É igual a tangente de 45 graus. Isso aqui fica igual a menos 1. Fechou? Bora lá para o cosseno de 120? Muito fácil. Qualquer coisa volta o vídeo aí. Estou falando rapidão para... né? Nossa aula está bem compridinha hoje. 120. 120 estamos no segundo quadrante. Segundo quadrante o cosseno, ó, ele é mais no 1 e no 4. Então ele é menos no 2 e no 3. Então ele vai ser negativo. E a regrinha quanto falta? Falta para 180. Falta 60, então é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 60, se eu não me engano, eu já calculei aqui, ó, é 1 sobre 2. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Esse é o resultado. E finalmente, aqui para a gente fechar, a tangente de 210. 210, opa, 180 passou. Passa quanto de 180, meus queridos? Passa 30. E o sinal? Tem que ver o sinal e a redução. Sinal da tangente no terceiro, tem que ver o original, que é o sinal aqui. Tá. Mais 1 e 3, e eu estou no terceiro, opa, positivo. Então, mais tangente de 30, 210 está no terceiro quadrante. Terceiro ela tem que ser positivo. Pesquisa lá para nós na tabelinha quanto que é a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 210 é igual a tangente de 30 graus. Fechou essa ideia aí, galera? Agora a gente vai fazer os dois exercícios ali de sala para fechar a nossa aula. Essa aula vai ficar bem compridinha, uns 45 a 50 minutos, mas é o tempo de uma aula. Né? De sala de aula aí de manhã, 50 minutos. Fechou? Para a gente finalizar a aula, dois exercícios ali, situações para resolver, meus queridos. Primeiro exercício, o que ele fala para nós? Ó? Ele quer que você compare, opa, deixa eu pegar a postura lá, considerando o arco de 1 radiano numa circunferência trigonométrica. Compare os valores de seno de 1, cosseno de 1 e tangente de 1. Perceba que está 1, não está o grau do lado, ele não está falando seno de 1 grau. Quando ele não coloca grau, você tem que entender que ele está falando radiano.
Mas como assim um radiano? Lembra que eu comentei lá no início da aula que um radiano ele era aproximadamente 57, tantos graus? Lá na aula de ângulos hoje, na aula anterior. Então, ó, um radiano ele é equivalente ao comprimento de um raio. Se eu pegasse um raio e jogasse aqui, ó, esse mesmo comprimento, eu jogasse sobre a circunferência. E agora que você já sabe o que é seno, você já sabe o que é cosseno, você vai me comparar quem é maior que quem. Ó, deixa eu fazer aqui os triângulozinhos. Você vai me dizer quem que é maior que quem aí. Se eu fizesse um ângulo de 57, de um radiano no caso, eu calculei depois na calculadora, um radiano ele equivale a aproximadamente 57 graus e 16 minutos, ou 57, se eu deixar tudo em graus, 57,28 graus, aproximadamente isso. Está bem pertinho de 60, tá? Então é o seguinte, quando eu tenho essa abertura, olha só, essa distância é o cosseno. Aqui está o cosseno. Essa distância aqui, que já é maior, que essa daqui, ó, esse pedacinho aqui é o maior. Se você fizer um desenho, você vai ver que esse é maior do que esse. Aqui eu tenho o seno. E aqui nós temos a tangente. Então a maior de todas é a tangente. Aqui fora é a tangente. Tangente de x. No caso aqui, tangente de 1. Opa, eu coloquei x, mas a gente sabe que é de 1 grau. Então cosseno de 1 radiano. Tangente de 1. Então quem é maior que quem? A tangente é maior que o seno, que é maior que essa distância aqui que o cosseno. O menorzinho é o cosseno para esse ângulo. Olha só como quando você entende a interpretação geométrica da situação, fica fácil de resolver. Eu não vou fazer conta nenhuma. Então eu sei que a tangente de 1 é maior que o seno de 1, que é maior do que o cosseno de 1. Está feita a comparação, para você escrever essa desigualdade aí, para ver quem é maior que quem, beleza? E para a gente fechar agora o número 2. Considere que o seno de x é igual a m menos 2, divididos por 3. E o seno pertence à primeira volta positiva. O que ele está querendo dizer? Que o seno está entre 0 e 360. Ele falou assim, determine os valores de m. Quais são os possíveis valores de m nessa volta aí? Lá no comecinho eu coloquei uma sacada para você. Eu falei assim, ó, o maior valor para o seno é 1 e o menor é menos 1. Eu tinha escrito exatamente isso daqui, ó. A imagem, na verdade, não vou nem falar imagem ainda, mas o maior resultado do seno é 1 e o menor é menos 1. Esse tipo de exercício, meus queridos, você tem que fazer assim. Você tem que impor nessa condição. Se o cara fala que seno de x é igual, o cara coloca uma letra aqui, K, qualquer letra, e ele quer saber quais as letras que podem entrar aqui, de tal forma que o seno exista. Você vai impor essa ideia. Você tem que saber que o seno está entre 1 e menos 1. E aí agora, para resolver isso, tem que resolver essa desigualdade. Vem aqui no seno e troca por m menos 2 sobre 3. Maior igual a menos 1 e menor igual a 1. Como que eu resolvo isso, Kiko? Eu vou deixar só o m aqui no meio. Para isso, eu tenho que tirar primeiramente essa fração aqui. Então, para eu tirar essa fração de 3, eu tenho que multiplicar todo mundo por 3. Ou seja, aí eu vou cortar 3 sobre 3, vai ficar 1. Então, aqui vai ficar menos 3, m menos 2 e 3. Esse é o primeiro passo. O que eu fiz? Multipliquei todo mundo por 3. Percebe que daí o 3 aqui dentro corta com esse 3. Então, tem que multiplicar toda a desigualdade. É assim que a gente faz essa inequação, que nós chamamos ela de inequação simultânea, tá bom? Agora tem que tirar o 2 para lá. Então, eu tirar o 2 daqui, é como se eu jogasse o 2 para lá e o 2 para lá. E quando ele sai daqui, ele tem que sair mudando o sinal. Ou, em outras palavras, some 2 em todo mundo. Se eu somar 2 aqui, ó, em todo mundo vai ficar assim. Menos 2 mais 2 dá m. E aqui 3 mais 2 dá 5. E aqui menos 3 mais 2 dá menos 1. Acabou o exercício. Qualquer valor entre menos 1 e 5 que você atribuir aqui, o seno vai estar entre 0 e 360, tá bom? Vai existir algum determinado valor. Essa é a ideia. Fechamos aí a nossa aulinha, meio longa, bastante coisa para uma aula só. Qualquer coisa, veja umas 2 vezes essa aula, porque ela vai ser extremamente importante para a gente dar continuidade na trigonometria. Era uma aula bem comprida mesmo, muita coisinha e muitos detalhes. Beleza, meus amigos? Então, bom final de semana e espero as dúvidas aí de vocês, tá? Não deixe de ver esse vídeo aí. Dá bala aí, essa aula ficou show de bola. Grande abraço, tchau!